tarde a todas e a todos. É um enorme prazer, um privilégio estar aqui para conversar com vocês. Isso, muito bom, doutor Quiroga. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o Tiago, o Quiroga, que são professores da casa e têm muito contribuído, não só para esse debate sobre a inclusão, mas também nas suas respectivas áreas, mas especialmente esse agradecimento por estarem trazendo esse debate para dentro da escola, né? Eu costumo olhar para essa questão de diversos ângulos, né? E quando participei dos processos jurídicos, judiciais, de discussão sobre as cotas no Brasil, eu me lembro muito bem de uma reunião no Fundo Brasileiro de Direitos Humanos, e estávamos lá vários advogados da comunidade negra, e nós estávamos decidindo qual seria a estratégia de argumentação dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso foi no comecinho das audiências públicas, se eu não me engano, nós só tínhamos tido uma audiência pública no Brasil, e das sustentações orais, e eu falava, olha, os ministros do Supremo, há dúvida se eles pensam corretamente, etc. Mas, certamente, há uma certeza, eles pensam diversamente. Portanto, nós podemos fazer um conjunto de argumentos que seja muito distinto, porque o que importa é que cada um adira a essas políticas das ações afirmativas, seja pelo motivo que lhes venha à cabeça. Portanto, é importante que cada um dos advogados, nós não cheguemos aqui a um consenso sobre qual é o melhor argumento. Nós temos que chegar a um consenso sobre quais são os argumentos que nós apresentaremos, ainda que eles sejam distintos, né? E, para mim, sempre ficou muito clara que a discussão sobre a ação afirmativa ela deveria levar em consideração 3 argumentos fundamentais. Quer dizer, um é o argumento fundamental da justiça substantiva, ou seja, há uma história de um país, marcada por 4 séculos de escravidão, que privou uma quantidade de gente de direitos que lhes são estruturantes da dignidade, quer dizer, nós falamos da liberdade, mas com isso privou de todos os outros direitos, o direito à educação, o direito à propriedade, né, o direito a acumular e transferir para os seus filhos. Então, são 4 séculos de privação. Quando nós fizemos a abolição e depois a República, o país foi incapaz de fazer uma política compensatória, de fazer uma política agressiva de universalização da educação para esses setores, né? Então, o Brasil, durante 100 anos, brincou de que ele tinha posto fim à escravidão e tornado isso algum tipo de delito, porque, na realidade, ele não fez nenhum esforço social para indenizar, para restaurar, para construir uma sociedade que fosse igualitária, né? Eu sempre pensava nas políticas públicas que foram feitas pela Alemanha a partir do fim do nazismo. Fez-se política de desnazificação, política pública na escola, não pode ser nazista mais. E você tinha todo um processo onde o Estado se engajou em reverter algo que estava inerente no campo social. O Brasil não fez isso, né? Então, a primeira coisa, quando nós discutimos a ação afirmativa no início dos anos 90, logo depois da Constituição, era ter clareza de que havia algo a ser restaurado, havia uma questão de indenização coletiva a ser pensada. Mas esse é um argumento que muitas pessoas têm dificuldade de se convencer, né? Há um outro argumento. Então, eu passava pragmaticamente para falar, olha, também vale a pena nós fazermos um argumento, que é o argumento do mérito, né? Que é o argumento, se eu não me engano, que a Adriana colocou aqui da sexta. Ou seja, vocês querem estabelecer algumas portas de entrada que são competitivas, isso é saudável, que o Brasil tenha adotado alguns métodos republicanos de acesso aos cargos públicos, de acesso à universidade. No entanto, esses critérios de competitivos, pretensamente meritocráticos, eles, na realidade, não aferem o mérito, mas eles aferem uma outra coisa, que é, desde o investimento que os pais foram capazes de fazer para que esses jovens alcancem esses postos, né, até aonde eles estão inseridos, né, a educação dos pais, ou seja, um conjunto de barreiras que colocam essas pessoas em posições absolutamente distintas, né? E eu me lembrava bem
no caso, se eu não me engano, no primeiro caso do ProUni, quando a gente sustentou no Supremo, que eu levantei, que era o fato de que o Brasil adotava políticas de ação afirmativa desde muito tempo. As universidades federais de agronomia e veterinária, por exemplo, sempre tiveram cotas para os filhos de produtores rurais. Por quê? O argumento era que, se nós precisamos modernizar a nossa economia agrícola, se nós precisamos qualificar, esses jovens que trabalham nas fazendas, que são produtores rurais, não têm acesso a boa educação, portanto, eles não podem competir com o garoto que fez o ângulo. Simples assim. Então, ele tem que ter cota. Então, as universidades federais, a melhor faculdade de agronomia do Brasil, a Faculdade Viçosa, por exemplo, tem cotas desde os anos 30. Então, olha, na realidade, existe um argumento que é: os mecanismos que nós criamos não são meritocráticos. Eles medem outra coisa que não o mérito. Nós precisamos corrigir, portanto, esses mecanismos. Então, esse era um argumento meritocrático para demonstrar que os métodos pelos quais nós escolhemos não são meritocráticos, portanto, eles são injustos. Tá? E um terceiro tipo de argumento que me parece que é o argumento que, eventualmente, toca o coração dos mais conservadores, que é um argumento de coesão social. Tá? Um argumento de que, por mais que nós tentemos segregar a nossa sociedade, nós estamos imbricados, a nossa vida será em comum. Nós criamos métodos de separação. Mas, se nós quisermos ter uma sociedade minimamente estável, uma democracia minimamente estável, um bem-estar coletivo de viver numa cidade, nós teremos que quebrar as barreiras de segregação. Tá? Não é por acidente que as duas grandes corporações que fizeram amigos na época da discussão das cotas raciais nos Estados Unidos, nos anos 70, são o Exército americano e a General Motors. Né? E o argumento do general que sustentou no Supremo americano era simples: de que forma eu vou coordenar uma tropa onde todos dependem de todos, onde todos têm que seguir ou dar ordens, todos têm que morrer pelos outros, se eles não tiverem um padrão de igualdade. Eu preciso de generais negros, porque um capitão negro precisa saber que tem um general negro, e um sargento negro precisa saber que tem um capitão negro, e assim por diante. Ou seja, não era um argumento de justiça, não era um argumento de mérito, era um argumento pragmático de que a sociedade não pode seguir dividida quando ela tem esse tipo de imbricação. Né? Veja, eu acho que é isso que nós, eu pelo menos, embora evidentemente que o meu coração pendam pela correção do primeiro argumento, né, que ao meu ver é o fundamental, pela adequação do segundo argumento, que também me parece correto, mas eu não deixo de fazer o terceiro argumento, porque me parece que ele é capaz de convencer aquelas pessoas que não partilham das duas primeiras alternativas. É fundamental que a gente pense isso. Né? Eu, na semana passada, até escrevi um artiguinho na Folha, relatando uma pequena experiência. Fui com as minhas filhas assistir um show ao ar livre no Ibirapuera, né, do Philip Glass, que é um pianista maravilhoso. E, na hora que nós estávamos indo ali para o auditório do Ibirapuera, a gente passou por baixo da Marquise, era domingo à tarde. Né? E a Marquise, eu não sei quem frequenta o Ibirapuera aos domingos, mas a Marquise, à tarde, ela é, vamos dizer, dominada, né, pelo pessoal de skate, pelo pessoal do hip-hop, etc., e, portanto, uma maioria de moradores da periferia, uma maioria de moradores negros e pardos. E o que era chocante naquela cena é que você devia ter uns 15, eu contei, né, uns 15 carros da Guarda Municipal cercando a Marquise, as luzes... cadê Eduardo? Já foi? Não, Ministério Público. Eduardo, precisamos fazer alguma coisa. Os 15 carros da Guarda Municipal, com as suas sirenes, eu não sei, o luminário só girando, né, e as tropas ali vigiando. Né, e eu consegui atravessar aquilo. Quando você chegava no Philip Glass, não tínhamos nenhum policiamento. Né? O cheiro de marihuana era igual nos dois lugares, não tinha nenhuma dúvida. Né? Mas não tinha nenhum policiamento. Né? Era um mundo segregado. Quer dizer, aos brancos que foram assistir o Philip Glass,
todo o conforto da Suécia, né? Como se nós tivéssemos... E a garotada que foi ali, hip-hop, ela estava... Como quando a periferia se transfere para o centro, não nos dias de trabalho, evidentemente, mas no dia de lazer, então ela vai sob escolta. Tá? E aí eu virei para um dos guardas e perguntei, o que está acontecendo? Né? E ele falou assim, é rotina, doutor, nada mais do que rotina. Né? Quer dizer, essa é a naturalização da segregação da qual essa sociedade foi concebida, e a gente faz isso todos os dias. Né? E mesmo as pessoas de boa vontade reproduzem isso no momento em que a gente seleciona o aluno para a escola, o professor para a escola, o sócio para o escritório, porque nós incorporamos essa dinâmica. Né? Você não precisa ser um racista explícito, né? Basta que você naturalize o jogo e, evidentemente, você vai escolher pessoas que você tem algum tipo de lógica cultural afim, estética afim. Então, é uma luta que não se faz. Eu acho que, desculpem estar tomando tempo de vocês para algo que vocês sabem melhor do que eu, mas ela não se faz, a transformação não se dá de maneira natural. A transformação se dá por um impulso com um objetivo muito claro de transformação. As coisas não vão se arranjando. Não vai ser com o andar da carroça que as melancias se ajeitam. Não é assim. Nós temos que fazer ações positivas, muito claras, que vão gerar desconforto. E eu também gostei da sua fala. Eu também sou do convencimento. E nós temos que convencer que esse é o melhor caminho para se fazer. Então, dito isso, o Tiago tinha me pedido para falar do que a gente está fazendo aqui, e eu sempre fico muito constrangido, porque eu sempre acho que a gente está fazendo muito menos do que a gente deveria, muito menos do que a gente poderia, né? Mas também tendo clareza, e ninguém é infantil a esse ponto, de saber quais são os constrangimentos que se tem nessa caminhada, as limitações que se colocam dentro dessa caminhada. Né? Então, nos últimos anos, para fazer um resumo para vocês, a escola, evidentemente, é uma escola pequena, uma escola caríssima, uma escola que custa R$5.000 por mês, talvez seja a escola de direito mais cara do Brasil, né? Com um vestibular que foi planejado para ser um vestibular muito distinto do da USP, né? E nós achamos que isso era muito positivo, porque ele era menos pautado num repertório de conhecimento acumulado ao longo da trajetória dos 12 anos e muito mais em habilidades e, portanto, de conseguir detectar o potencial da pessoa do que o acúmulo. Né? Quer dizer, esse é o plano. Não me perguntem se é fácil fazer isso, se a gente consegue fazer isso. Né? E, evidentemente, que nós fomos tentando isso e o resultado não indicava, evidentemente, que nós tivéssemos alunos negros e alunos da escola pública, em geral, que conseguissem passar nesse vestibular. Tá? Então, nós fizemos uma mudança, há alguns anos atrás, que buscavam congregar duas coisas. De um lado, era resolver a questão econômica. Tá? Então, nós criamos uma bolsa da presidência da Fundação. Essa bolsa é uma bolsa que vai da gratuidade até bolsas parciais, que não são reembolsáveis, né? Porque a Fundação sempre teve um grande programa de bolsas reembolsáveis, ou seja, você investe, você faz, depois você vai ter um bom emprego, você paga. Agora, com esse padrão de custo, que é o nosso, é muito difícil alguém ter coragem de fazer isso e depois pagar R$5.000 por mês ao longo da sua vida. Né? Então, nós precisávamos de uma bolsa que fosse mais sólida. Então, nós temos hoje aí uma latitude de até 18% dos ingressos, que é muita coisa dentro do orçamento da escola, onde as pessoas podem ser bolsistas com gratuidade. Tá? Aí tem um outro problema, né? Outro lado, eu estou ainda na equação econômica, tá? Que era o fato do jovem entrar e ter uma bolsa de gratuidade não significa, numa escola que exige período integral nos 3 primeiros anos, que ele consiga, né? Porque ele tem que vir de trem. Da onde que você vinha? Tem que vir de Pirituba, tem que vir cedo, tem que passar aqui, tem que almoçar, e não pode levar para casa nada. Quer dizer, uma expectativa é que você entre no estágio, comece a contribuir no orçamento familiar. Então, nós criamos um fundo, é um fundo absolutamente privado,
A Quiroga é doador desse fundo, acho que o Zé também é doador desse fundo, várias pessoas nessa sala talvez sejam doadoras do fundo. Então, é um fundo privado, onde os jovens que têm bolsas de isenção por parte da fundação, eles também recebem aí um valor mensal, que eu tenho a impressão que é em torno de 900 e poucos reais, para que eles possam sobreviver nesse período. Agora, a gente está fazendo o esforço do Endowment esse ano, para que nós consigamos também oferecer os recursos para que esses jovens saiam do país, quer dizer, há um incentivo na escola para que todos os alunos passem um semestre fora, daí já começa a surgir, você resolve um problema, você cria outro, né? Quer dizer, bom, e aí, quando eu entrar lá na NYU, quem vai pagar a minha conta em Nova York, que é uma cidade barata, né? Então, a gente agora está formulando esse negócio, o Matos Filho acho que nós estamos construindo uma alternativa específica para essa questão, né? Então, esse era o lado da equação econômica. Agora, tem o lado do vestibular mesmo, do acesso, né? Da nossa incapacidade de lidar com isso, de mensurar o mérito, mensurar as habilidades. Então, o vestibular vem sendo corrigido ano a ano para tentar ser permeável e efetivamente mensurar a qualidade e o potencial dos jovens e ser menos conteudista, né? Mudamos a prova de inglês, detectamos que as grandes barreiras eram a prova de inglês e a prova de artes, porque nós achamos, nós não queremos ter gente careta, queremos ter artes, né? Mas é evidente que as pessoas que fazem a prova, de repente, estão fazendo perguntas sobre o Duchamp, sobre o pós-modernismo alemão, e aí, de novo, desanda a carruagem. Então, nós mudamos a prova de arte, hoje está muito mais ligada à arte de rua, à interpretação do que acontece, ou seja, qualquer jovem, pelo menos de uma grande cidade, ele tem acesso, né? Então, mudamos essas duas que nós detectamos que eram as barreiras, né? E uma das coisas interessantes que a gente fez, porque quando a gente foi fazer isso, houve grande resistência, mas nós não podemos ter um jovem que não saiba inglês nesse nível, né? E a gente foi verificar como era o desempenho dos jovens que tinham as piores notas de inglês no vestibular dentro da faculdade. A gente viu que não tinha nenhuma diferença. Então, a gente podia recuar um pouco o inglês e oferecer aqui dentro da escola. Então, essas foram as correções que foram feitas. A última correção que a gente fez foi a correção do Enem, ou seja, nós tínhamos era exclusivo o vestibular e a gente abriu para o Enem, abriu uma parte para refugiados, para alunos de outros países. Então, nós estamos devagarinho. Tudo isso é muito insuficiente, mas devagarinho nós estamos corrigindo isso. E fizemos essa mesma correção nos concursos para professores. O edital de concursos que hoje tem como critério o critério da diversidade, inclusive racial, sendo um deles, né? Então, eu acho que a escola tem que se reposicionar. E depois tem o problema de lidar com uma comunidade diversa, né? Quer dizer, isso o Tiago, acho que já falou um pouco disso. Nós criamos um comitê de diversidade, que não é apenas a questão racial que gera uma boa atenção, né? Mas a questão de gênero também gera e outras questões também geram, e nós estamos aprendendo. Quer dizer, a questão é como você pegar uma escola que tradicionalmente é uma escola mainstream, uma escola segregada, uma escola branca, e transformá-la numa escola plural e diversa, né? Fazendo isso num movimento, vamos dizer, persistente, consistente, ainda que eu seja o primeiro a reconhecer, muito mais lento do que eu gostaria que fosse. Eu não vejo que haja uma dificuldade, mas eu vejo que ninguém tem a tecnologia para fazer. É um processo, e aí me calo, ver que isto está sendo feito concomitantemente com movimentos dentro da profissão nos ajuda muito, tá? Então, quando eu vejo vocês aqui, porque os meus interlocutores é saber, mas eles vão querer, né? Quer dizer, quando eu vejo a presença dos maiores escritórios de São Paulo aqui, preocupados com o mesmo problema, isso me fortalece muito para que eu consiga avançar as políticas internas dentro da Fundação. Então, veja, por razões de justiça, de mérito ou razões meramente prudenciais, eu espero que a gente consiga avançar. Acho que a gente tem que acelerar só.
porque é muito lento esse processo que a gente vem tocando por enquanto. Tá bom? Muito obrigado. Eu só queria agradecer a presença de todos, a participação dos 8 escritórios que estiveram aqui conversando com pessoas de diferentes instituições, CERT, Instituto Ethos, a própria GV, ao César, e eu gostaria de dizer que é uma honra, foi ótimo a gente colocar em prática essa ideia que o Quiroga trouxe e que a gente decidiu fazer e colocar essa pauta realmente para os escritórios e para o mundo jurídico em geral, para começar a pensar e fazer. E, pessoalmente, é um privilégio, no bom sentido da palavra, é um privilégio estar aqui e participando desse processo com tantas pessoas que estão a fim de fazer esse processo levar para frente. E, como o Oscar disse, a gente tem que começar a fazer, né? Eu acho que muitos escritórios começaram a falar o que a gente faz, por onde a gente começa, etc. Começa fazendo e a gente vai ver o que acontece e as melhores coisas, melhores revoluções aconteceram dessa forma. Então, é isso. E só queria agradecer muito o Quiroga pela... Obrigado, Tiago. Obrigado, Oscar. Obrigado a todos. Queria fazer 2 agradecimentos especiais. Primeiro ao Jota, né, que se dispôs a estar aqui dando uma publicidade mais ampla ao tema. Por quê? Porque nós tivemos praticamente 3 dias de divulgação. Nós tivemos aí uma correria para tentar fazer. Muita gente falou, foi uma coincidência o dia 21, porque era o espaço que nós tínhamos na GV, coincidiu com a Consciência Negra também, e depois foi uma coisa que nós falamos, poxa, já que coincidiu, vamos fazer, né? Foi melhor ainda. Então, primeiro agradecer ao Jota, porque, claro, o público aqui é pequeno, mas o mais importante é que a gente divulgue isso com o máximo de intensidade. E também agradecer a todo mundo que organizou isso aqui, né? O pessoal da GV, o pessoal dos escritórios, nós nos reunimos previamente, todo mundo trocou e-mail, né? Todo mundo fez isso de uma forma muito, muito importante e coletiva. Então, acho que era essa mensagem. E também agradecer à GV por nos dar esse espaço aqui tão importante de divulgação. E, na verdade, esse evento foi um desafio que o Oscar me lançou lá no passado, em que ele dizia, nós temos que fazer mais um. Eu acho que agora, o ano que vem... Mas isso qual que era do passado? Nós fizemos o LGBT, né? E, na verdade, a ideia que talvez a gente venha a ter aí no futuro, para o ano que vem, é fazer aí sim um congresso de diversidade, né? Onde a gente coloque gênero, raça, orientação sexual, essa ideia que o Paulo colocou também de questão religiosa, enfim. Eu acho que a gente pode ampliar um pouco e a GV ser a primeira a fazer um congresso onde esses temas se entrelaçam. Um indígena. Um indígena. Os 4 caciques e vários dos advogados das comunidades indígenas. Eu acho que esse Enfim, essa é a ideia. Então, vamos ver se para o semestre que vem a gente consegue fazer isso. Mais uma vez, obrigado a todos e bom retorno aí aos escritórios. Obrigado.